Muito obrigado, não tenho como lhe agradecer. Espera um minutinho que já vai entrar aqui. Pronto, você está sendo gravado. Ok, maravilha. Bom, então a gente vai tentar calcular. Vamos em frente aqui. Então, quando você se põe a calcular o número médio de partículas de um ensemble Grand canônico, vocês vão mostrar na lista de exercícios, você pode calcular isso em qualquer situação, não só, né? No caso do gás ideal, o Z é isso aqui, né? Mas cada situação tem um Z diferente, né? Mas se você, o número médio de partículas em equilíbrio térmico, a temperatura T e com o reservatório potencial químico μ é calculado com essa derivada que está aqui. Você deriva o logaritmo de Z com relação a μ, né? O Z, sendo um produto, quando você toma o logaritmo de um produto, vira uma soma de logaritmos, né? Logaritmo de A vezes B é logaritmo de A mais logaritmo de B. Então é daí que aparece essa soma, que está aqui. E aí, quando você deriva em relação a μ, não tem nada demais, é só uma derivada, você encontra esse resultado que está aí. O número médio de partículas em equilíbrio térmico no gás de Fermi se escreve como uma soma sobre todos os K e sigma, todos os vetores de onda com os sinais, com os spins mais ou menos, dessa quantidade que está aqui. Ok? É uma função de t, está vendo t escondido ali, é uma função de μ, que está escondido ali, e é uma função de v escondida na soma, porque o espaçamento entre os pontos K, lembra que é 8π ao cubo sobre v, então está tudo aí direitinho, é isso aí. Aí o que é a função de distribuição de Fermi? É você reconhecer que essa coisa que está sendo escrita aqui pode ser apresentada dessa forma, soma sobre todos os estados de uma partícula, K sigma, de um número. Esse número que está aqui se refere ao estado K sigma. Só depende da energia dele, mas é uma função do K sigma. E essa expressão aqui, se você apreciasse qual era, se eu perguntasse para você, qual é o número de partículas num determinado microestado? O número de partículas num determinado microestado se escreve assim, é a soma das ocupações K sigma de cada um dos K sigmas. Só que nessa situação aqui, o N K sigma é 0 é 1. Né? É uma soma de zeros de 1, você vai calcular o número de partículas. Quando você apresenta o equilíbrio térmico dessa forma, você interpreta esse número que aparece aqui, que não é 0 nem 1, é um número entre 0 e 1, você interpreta isso como sendo a ocupação média de cada estado K sigma em equilíbrio térmico. O nome disso é a distribuição de Fermi. É exatamente essa coisa que está aqui, esse 1 sobre coisa que aparece aqui. Entendeu? Então você interpreta isso dessa forma. É o número médio de ocupação do estado K sigma em equilíbrio a temperatura T e potencial químico μ. É isso que eu acabei de falar, né? Nos microestados, esse número, NK sigma, ou é 0 ou é 1. Mas a sua média térmica é um número entre 0 e 1. Então, esse número que está aqui não é nem 0 nem 1, é 0,8, 0,6, é uma coisa assim. Né? É a ocupação média de cada microestado quando o sistema está em equilíbrio térmico. Okay? É isso. Isso que é a distribuição de Fermi. A gente geralmente chama ela com esse F, que está aqui, F de E. Agora, vamos analisar essa função, como é que ela varia com a temperatura, com o potencial químico, quais são as características dessa função. Primeiro comentário, é sempre um número entre 0 e 1. Como é que eu vejo claramente isso? Exponencial é sempre positiva, né? Não existe exponencial negativa, exponencial é sempre positiva. Então, essa é um número entre 0 e infinito, essa coisa que está aqui. Né? Positivo é isso, quer dizer isso. Né? Então, se ela for 0, o F tem o maior valor possível dele é 1. E se essa coisa for gigante aqui, for um número gigantesco, ela é 0. Então, o F é um número entre 0 e 1. Né, como tinha que ser, né? Porque se ele está representando o número médio de uma coisa que é ou 0 ou 1, então tinha que ser um número entre 0 e 1, naturalmente. Né? Então, ele é um número entre 0 e 1. A pinta dela, essa função de E aqui, como o eixo horizontal aqui, é a energia, é esse argumento aqui de energia. O μ, que está aqui, o potencial químico, aqui nesse desenho aí, eu fixei arbitrariamente, é tudo em unidade arbitrária, não é joule, não é nada, isso aqui é número só. O μ é igual a 5, então está aqui marcado, tá vendo aqui? O 5 é exatamente onde quebra aqui o degrau do negócio, aqui, ó, isso aqui é a posição do μ, né? O eixo horizontal é o E, tá certo? E essas três curvas significam o quê? São diferentes possibilidades do valor de KT. KT igual a 0,1 é o roxo, seria o equivalente a uma temperatura pequena. O verde seria uma temperatura um pouquinho maior, 10 vezes maior, na verdade, e o azul uma temperatura 20 vezes maior, entendeu? É isso que acontece com essa função que está aqui, como função de E, à medida que você aumenta a temperatura, ela fica mais arredondada. No limite, onde o T é muito, muito pequenininho, ela vira um degrau, assim, vira 1 aqui, e no Mi, em diante, ela vira 0. Ela fica descontínua, né? Mas qualquer KT minúsculo que seja, ela já dá origem a um arredondamentozinho aí. Mas é isso, é um degrau que, à medida que a temperatura vai aquecendo, ele vai derretendo. É isso que é a distribuição de Fermi. Mas sempre entre 0 e 1, tá vendo ali, ó? 0 e 1, tá bom? Ok. Ele vale exatamente meio
quando a energia coincide com o potencial químico. Olha lá, tá vendo? Ali marcado aqui, ó, 0. Quando a energia é igual a 5, porque no meu caso aqui o μ é igual a 5, né? A função vale exatamente meio. É fácil ver aqui também, né? Porque quando o e é igual a μ, aqui em cima, esse exponencial é igual a 1. Né? Então fica 1 sobre 2, vira meio. Né? E observe a simetria. A função é simétrica em relação ao μ. Quando você pega uma energia um tantinho à esquerda do μ e uma energia um tantinho à direita do μ, o quanto, presta atenção na função azul aqui, que fica mais fácil de ver, o quanto ela é menor do que 1 aqui do lado esquerdo, ela aumenta em relação a 1 do lado direito, entendeu? Essa que é a simetria. Tudo que some aqui desse lado daqui, porque houve um derretimento, aparece na energia simetricamente colocada em relação a μ do outro lado. Essa que é a simetria aí que eu chamo a atenção, que vai ser importante aí no outro ponto que está aí. Genericamente, só a cultura geral, esse tipo de curva se chama sigmoide. É o nome dessa curva aí, porque se você não escrita dessa forma, ela não parece um S, né? Mas ela, quando cresce, quando ela é invertida, né? Quando ela é assim, e depois sobe, vira um degrau lá em cima, ela parece um S. Então, esse tipo de curva, que tende de um valor pequeno, de um valor constante para um outro valor constante, e suavemente, ela é genericamente chamada de curvas sigmoides. Aparece um monte em biofísica, esse tipo de coisa. Bom, ela vale 1, aqui, ó, tá vendo? Ela vale 1 quando a energia é bem à esquerda do potencial químico e vale 0 quando a energia é bem à direita. Né? A faixa de transição, aqui a faixa onde a função ali muda de valor, né? É da ordem de mais ou menos kT em torno do epsilon igual a μ. Aqui, no caso, aqui eu estou ilustrando para a curva azul, né? A curva azul, kT igual a 2, né? Então eu botei 2 para um lado, 2 para o outro, só para você ver que mais ou menos a região onde a função, digamos assim, transiciona entre 1 e 0 é da ordem de kT. Né? É da ordem D, né? Não é exatamente kT, como você vê aqui é um pouquinho maior do que kT, mas é da ordem de kT. Por isso aqui a curva roxa, né? A curva roxa, a transição dela é muito pequenininha. Por quê? Porque o kT dela é muito pequenininho, entendeu? E no limite kT igual a 0, a transição não existe, né? Ela é 1 até μ e depois vale 0, entendeu? Essas aqui são as características principais aí da função de Fermi. Vamos apresentar agora o estado, só para ter uma noção assim, um pouco mais clara da diferença entre estado de equilíbrio térmico e microestado. Isso aqui é aquele nosso diagramazinho dos vetores de onda K possíveis em 2 dimensões. Eu estou fazendo em 2 dimensões para conseguir fazer os desenhos aqui. Né? Eu já mostrei um desenho desse, por exemplo, isso aqui é um microestado. Né? Aqui eu não estou ignorando spin, né? Então, isso aqui é um determinado microestado, ó. Que esse cara está ocupado, esse cara está ocupado, mas esse aqui está vazio, aquele ali está vazio e tal coisa, né? Como eu estou ocupando todos os caras de mais baixa energia, isso aí seria o estado fundamental, né? Esse aqui é um outro estado aí, qualquer. Né? A ocupação desse estado aqui é 0, a ocupação desse cara aqui é 1, a desse aqui é 1 e tal coisa. Esse é um outro microestado. Microestado é assim, a ocupação de cada bichinho ou é 0 ou é 1. Agora, o estado de equilíbrio termodinâmico não é isso. Isso aqui de novo, o estado fundamental, o equilíbrio termodinâmico é assim. Está vendo que eu tentei botar aqui uma gradação de cinza? Entende? Esses caretas aqui, ó, aqui dentro, tem uma ocupação muito próximo de 1. Mas aqui embaixo, aqui, ó, já escapando aqui um pouquinho, uma energia um pouquinho maior, aí a ocupação não é exatamente 1, é, sei lá, 0,85, uma coisa assim, né? E aqui, ó, tá vendo? Esses caras com cinza mais claro ali nessa faixa que tá aqui, a ocupação deles é um pouquinho abaixo de 0,8, sei lá, talvez 0,5, sei lá, alguma coisa assim. E esses caretas aqui, né? Que estão bem no rabinho da distribuição de Fermi ali, já é 0,2, 0,3, tal coisa. É uma transição contínua, né? Entre 1, aqui no miolo, e 0, ali bem afastado. Essas que são as ocupações médias. Você vê que não é nem 0 nem 1. Né? As ocupações aqui ficam no meio do caminho. Mas isso é o estado de equilíbrio termodinâmico. Né? Então, tá bom. Nos microestados, de novo, mais uma vez falando isso, né? Nos microestados a ocupação é 0 ou 1, mas nos estados de equilíbrio a ocupação é esse número aqui entre 0 e 1. Tá bom. Agora, a equação que determina o μ. Lembra do que a gente tem que fazer ainda, né? Um serviço meio desagradável aqui. Na aula passada eu disse assim, ó, a gente, para escapar, conseguir impor o princípio de exclusão de Pauli, a gente teve que pagar o preço de introduzir esse bizarro ensemble gran canônico aí. A gente não está nem tão acostumado com ele, né? E aí eu comentei, esse μ aí, o potencial químico, é fictício. Ele depois tem que ser ajustado para que o número médio de partículas coincida com o número real de elétrons. Então, essa aqui é a equação que vai determinar o μ. Né? Porque essa coisa do lado direito é exatamente a expressão do número médio de partículas.
né? É a soma sobre todos os estados de uma partícula da ocupação média, né? Então, se eu somar isso aqui, vai dar o número médio de partículas no seu sistema. Só que esse número médio, por conta desse trambique que está aqui, ele tem que ser igual ao número real, de fato, de elétrons que você tem lá no seu amostra. Entendeu? Então, é essa equação que vai determinar quem é esse estranho μ. O que significa exatamente determinar? Significa exprimi-lo em termos do N, que é o número de fato de elétrons que eu tenho, e da temperatura. Entendeu? Isso que significa determinar, aqui nesse caso. Tá? Bom, sempre que a gente encontrar uma soma desse tipo, assim, uma soma sobre estados de uma partícula e uma função, aqui está vendo que essa função aqui só depende da energia, né, das partículas, a gente usa a densidade de estados. Tá? A gente sempre vai fazer isso, densidade de estados que a gente derivou na aula passada, né? A densidade de estados para partícula livre, a gente sabe escrever, em vez de escrever como uma soma, é muito mais conveniente você escrever isso como uma integral. Né? Isso aqui é sinônimo disso, são duas expressões idênticas da mesma coisa. Né? A integral, as energias do partícula livre vão de 0 até infinito, né? G de E, dE é o número de estados, K sigma, entre E e E mais dE. E essa coisa que está aqui é o peso de Fermi desses estados, entendeu? Isso aqui é sinônimo daquela coisa que está ali. Você vai ter que dar um jeito de inverter essa coisa aqui e isolar o μ. Tá? E a densidade de estados é isso aqui, né? A densidade de estados é aquela coisa que a gente viu na aula passada, essa constante que está aqui, que depende ali do V, né? Do volume da amostra, e cresce com raiz quadrada de E. Tá? Então, tá bom. Como é que a gente resolve essa parada aí? Como é que eu descubro como é que o μ depende do N e do T? Aqui que vem um aspecto técnico agora. Agora é uma pausa matemática. É uma coisa que se chama expansão de Sommerfeld. Eu aposto, eu não tenho certeza, mas eu aposto que o Sommerfeld fez isso lá naquele artigo de 1928. Né? Então, vamos mostrar aqui que o Sommerfeld, qual foi a sacada do Sommerfeld para lidar com esse problema matemático aí. Isso aqui é uma integral que aparece a 3×4 aí, em problemas envolvendo elétrons. Né? O que você está vendo aqui é uma integral sobre energia, integral de energia, de uma função da energia e da distribuição de Fermi, que está aqui. Exemplos são isso aqui, por exemplo, o N, que a gente está querendo resolver, né? Mas daqui a alguns instantes vai aparecer a energia média do sistema, né? Que é a densidade de estados, vezes a energia do microestado. Né? G de E dE é o número de estados que tem energia E, vezes a energia dos microestados, né? Vezes a ocupação daquele microestado, isso aqui vai te dar a energia média. Então, é um exemplo aqui de uma situação como essa. Uma função de energia vezes a distribuição de Fermi. Aqui é uma função de energia, aqui, no caso, é a densidade de estado. Né? Vezes a distribuição de Fermi, uma função de energia e uma distribuição de Fermi. Aqui eu estou contemplando uma situação aqui típica, onde essa função azul aqui, ó, tá vendo ali que ela cresce, isso aqui é energia aqui no eixo horizontal. Né? Esse degrauzinho aqui você já reconhece imediatamente que é a distribuição de Fermi. Né? E essa aqui é a curva azul. O que está sendo pedido para você calcular aqui é a integral do produto dessa curva preta, né, pela curva azul. É isso que está sendo pedido. Então, por isso, você já percebe que não tem problema nenhum essa função divergir, porque como a função de Fermi aqui vai a 0, no fundo, o produto da curva azul com a função de Fermi vai a 0 por aqui, mais ou menos. No 10 ali já foi a 0. Né? Então, a integral aí tem excelente chance de ser convergente mesmo. Na verdade, é convergente se a função aqui, esse G aqui, for a 0 para energias muito baixas, como geralmente vai. Bom, e o que está representado aqui tracejado é a derivada da função de Fermi, que, obviamente, né, se essa coisa aqui é um degrauzinho, né? Essa coisa é um degrauzinho, a derivada dela é um pico. Na verdade, desculpe, não é a derivada da função de Fermi, é a menos a derivada da função de Fermi. Tem que corrigir aqui. Né? A derivada da função de Fermi, na verdade, é um picozinho para baixo. Né? E se eu inverti o pico para cima, então eu estou representando, na verdade, a menos a derivada da função de Fermi. Se a largura da distribuição de Fermi é da ordem de Kt, a largura desse picozinho aqui é da ordem de Kt. Né? Aí você pergunta, por que você está fazendo esses comentários? Então, olha a expressão concreta aqui dessa função tracejada que está aqui. A derivada em relação à energia da função de Fermi. É só derivar essa coisa que está aí, não tem nada demais. Então, dá essa expressão que está aqui, negativo, está vendo? O pico é para baixo. Né? E essa curva aqui que eu plotei ali, que dá aquela curva tracejada, sem o sinal menos. Né? Aí a ideia do Sommerfeld é a seguinte, eu vou fazer, se você fizer aparecer nessa integral aqui a derivada da função de Fermi, ela tem a vantagem sobre a função de Fermi de que ela é 0 em quase tudo que é lugar, a não ser uma pequeniníssima região ali de tamanho Kt em torno de μ. Essa que é a vantagem. Aí você tá, e daí? Por que isso te ajuda? Porque isso te ajuda no seguinte sentido, porque quando você integra uma função vezes um pico, você pode aproximar a integral muito bem
fazendo uma expansão de Taylor da função que você está multiplicando pelo pico em torno da posição do pico, entendeu? Aí você obtém uma expansão em série da integral que você quer resolver. Obviamente, isso aí só tem sentido fazer quando você não consegue fazer a integral exatamente como é o caso desse tipo de integral aqui. Você não consegue fazer analiticamente esse tipo de integral, né? Então, por isso que essa ideia da expansão utilizando a derivada da função de Fermi é uma boa ideia. Então, como é que eu faço aparecer essa função tracejada aqui? O que tem aqui é a função de Fermi, né? Como é que eu faço aparecer a função tracejada? É só fazer uma integração por partes. Essa é a integral que você quer fazer, né? Aí eu invento, eu escrevo essa integral dessa forma, e eu troquei o g de e por g', esse é um g aqui, script, né? É um g' de e. Essa função é suposta ser igual a essa. Então, o nome dessa função g fresco aqui é o que se chama em matemática da função primitiva. É a função cuja derivada produz a função que você quer. Então, g é a função primitiva da função g original, né? E a função primitiva se escreve como uma integral imprópria, uma integral indeterminada, né, da função em questão, né? Quando você deriva essa função que está aqui, se ela está expressa dessa forma, né, a derivada dessa função, de fato, é o integrando calculado no limite superior, né? Então, de fato, g' de e é gzão calculado em e. O limite inferior é que pode ser qualquer coisa. Qualquer limite inferior ali funcionaria. Mas a gente fixa o limite inferior, precisa ser menos infinito, para acontecer isso que vai acontecer aqui agora. Quando eu integro por partes essa integral que está aqui, você encontra g, a primitiva, vezes a função de Fermi calculada em infinito e menos infinito, menos a função vezes a derivada da função de Fermi, e aparece o que eu queria ali, tá vendo? A derivada da função de Fermi. Isso aqui, a vantagem de ter escolhido ali o menos infinito, ali na definição da função primitiva, é que esse produto que está aqui no infinito é zero. Como é que eu sei? Porque a função de Fermi é zero no infinito. E com essa escolha que está aqui, a primitiva é zero no menos infinito. Entendeu? Então, essa coisa que está aqui dá zero. E aí sobra essa coisa que está aqui. A integral, que era essa aqui originalmente, foi escrita dessa forma que está aqui. E agora eu tenho a coisa que eu sei que o Sommerfeld vai fazer a expansão, né? Como essa função aqui é um picozinho pequenininho, bem estreitinho, em torno de mi, aí o que eu faço é simplesmente uma série de Taylor dessa função em torno de mi. Então, é de guarda os 2 primeiros termos, ou 3 primeiros termos, e pronto. É isso que se faz. Essa coisa aqui entre parênteses, aqui, você está vendo? É a série de Taylor dessa função na posição onde essa função aqui tem o máximo, né? Onde ela é concentrada. Então, é a função primitiva avaliada em mi, mais seria, né, a derivada da função primitiva calculada em mi, mas a derivada da função primitiva é o g mesmo, né? Então, eu não preciso escrever. Isso aqui é o próprio g, calculado em mi. E a derivada segunda, um meio da derivada segunda dessa função aqui, calculada em mi, só que a derivada segunda dessa função é a derivada primeira da função original, né? E mais pontinho, pontinho, pontinho. Isso aqui é a expansão em série de uma integral, né? E essa aqui é a função que a gente queria que fizesse aparecer mesmo, que é o picozinho, né? Ali. Isso é uma função par em relação a mi, né? O desenho aqui é bem claro. Aqui, ó. Esse pico que está aqui é uma função simétrica em relação a e igual a mi. Tá? Então, com isso faz com que automaticamente esse termo que está aqui, por exemplo, ele dê zero, né? Porque essa função que está aqui é ímpar em relação a mi. E essa função aqui é par em relação a mi. Né? Então, a integral desse termo linear aqui já dá zero. Né? Então, só tem esse bicho e esse bicho aqui, são os 2 primeiros termos, são os 2 menores termos. Né? Usando essa integral que está aqui, que isso aí é π2 sobre 3, né? Esse resultado você usa para fazer essa integral dessa coisa que está aqui com essa coisa que está aqui, isso você consegue fazer analiticamente, né? E aí você encontra esse resultado final aí. Esse aqui é a expansão do Sommerfeld. A integral original, que era isso que você queria saber, né? Ficou escrita como uma integral apenas com a função g, sem a função de Fermi, né? De menos infinito até mi. Isso aqui geralmente é fácil de fazer. E π2 sobre 6, esse π2 sobre 6 vem daqui desse π2 sobre 3 aqui. K2 não sei o que é G'. Isso aqui você vai usar na lista para obter os resultados que eu vou mostrar aqui na aula de hoje. Tá? Isso é que se chama de expansão de Sommerfeld. Então, você pode usar isso tanto para calcular o número médio de partículas, tanto para calcular o número médio de partículas, quanto para calcular a energia média, né? num sistema de fermions. Tá? É uma integral extremamente útil aí. Bom, vai ser ok. Esse é o fim da pausa. Agora, o potencial químico fictício do gás de Fermi. Vamos ver qual é como é que ele varia com N e com a temperatura. Primeiro, eu vou argumentar por que o Mi diminui com a temperatura. É isso que a gente vai verificar aqui. Acontece, né? A expressão você vai obter nesse exercício.
né? E eu vou apresentar no slide que vem. Mas aqui eu quero só convencer você que, de fato, o Mi não podia permanecer constante, né? Ele tem que variar com a temperatura. Veja por quê. Olha a integral que fornece o número de partículas. O número de partículas é isso, né? É a função de a densidade de estados, que cresce com raiz quadrada de E, que é essa curva preta que está aqui, ó. Isso aqui é a pinta da raiz quadrada de E, né? Você sabe isso, né? A raiz quadrada de E tem essa pinta de uma parábola aqui deitada, enfim. É essa coisa que está aqui. É a curva, e a função de Fermi é esse degrau que está aqui mostrado, né? Então, essa curva azul que está aqui é o produto da densidade de estados, preta aqui, por essa função de Fermi aqui, μ. Né? O potencial químico aqui eu fixei para ser igual a 10, arbitrariamente. É tudo com unidade arbitrária, né? Então, quando você multiplica essa curva preta por essa curva azul, dá essa curva que está aqui. Essa curva que está mostrada aqui com essa curva azulzinha assim. Ela vai a zero do μ para a direita, porque a função de Fermi vai a zero, né? E aqui está achurado em azul, porque é a área dessa curva aqui que tem que ser igual ao número de partículas. Né? É a área que tem que ser igual ao número de partículas. Isso aí é uma temperatura relativamente baixa. Né? Baixa é meio arbitrariamente dizer isso, né? Mas enfim, é um KT igual a 0,1. E o que acontece com uma temperatura mais alta, por exemplo, 10 vezes maior? Aí o que acontece é isso, a função de Fermi derrete, né? Ela fica mais larga, a densidade de estados não muda, né? A curva preta é a mesma. Aí quando eu multiplico essa vermelha, já meio arredondadona, né? Com aquela curva preta, dá origem a essa curva vermelha que está aqui, entendeu? E o potencial químico aqui, eu continuo dizendo que é 10. Né? Aí você vê as áreas azul e vermelha têm que ser iguais, né? Porque independente da temperatura, o número de partículas é fixo, não é verdade? No entanto, se você presta atenção aqui, devido à causa do problema é esse aqui. A densidade de estados ali tem uma inclinação aqui na posição do potencial químico. Né? Ela cresce, bom, ela é monotonamente crescente. Né? Então, a derivada ali é positiva. Isso faz com que essa área que está aqui e essa área vermelha que está aqui não sejam iguais. Essa área vermelha, a função de Fermi é assimétrica, que eu comentei isso, né? O quanto desaparece de partículas aqui à esquerda do potencial químico aparece do lado direito. Mas como a densidade de estados que está multiplicando a função de Fermi e tem menos densidade de estados à esquerda do potencial químico do que à direita, né? Quando você multiplica as duas curvas, mantendo o μ igualzinho ao que ele era antes, né? Isso faz com que desapareça menos partículas aqui e apareça mais partículas aí. Essa curva, essa área vermelha que está aqui, vai sendo maior do que se o μ não se alterasse, que nem nesses dois desenhos aí, o μ não se alterou, né? A área vermelha resultaria maior do que a azul. Ele não pode, ele tinha que ser igual, né? Então, como é que o μ corrige automaticamente isso? O μ tem que diminuir com o aumento de T, né? Então, esse μ aqui não pode ser onde ele está mostrado aqui, ele tem que ser, nessa temperatura mais alta, um pouquinho mais à esquerda, entendeu? Ele tem que se mover um pouquinho para a esquerda à medida que a temperatura aumenta, para garantir que a integral a qualquer temperatura seja sempre a mesma, entendeu? Essa é a explicação qualitativa assim, de por que o μ, o potencial químico fictício, não permanece fixo. Ele varia com a temperatura. A maneira como ele, de fato, varia é essa que está aqui, você vai mostrar na lista. Né? O potencial químico, a temperatura T, é a energia de Fermi, vezes 1 menos essa coisa que está aí. Né? Isso aí você vai obter usando a expansão de Sommerfeld na integral que fornece o N. Né? Importante perceber que o potencial químico a temperatura zero, né? Isso aqui é uma série de potências em KT. Né? O próximo termo aqui seria KT à quarta potência sobre EF à quarta potência. Né? Então, a T igual a zero, o μ é igual ao nível de Fermi, já sabia isso. Né? Isso aí é igual, mas à medida que a temperatura cresce, né? A temperatura aumenta, você vê que isso aqui não vira 1, né? Ele é 1 menor do que 1. É 1 menos um tantinho. Essa coisa aqui é um número muito pequenininho, né? Mas o potencial químico vai para a esquerda da energia de Fermi, entendeu? É isso que eu queria dizer com potencial químico, tem que diminuir com a temperatura. Só que agora você, usando a expansão do Sommerfeld, você sabe exatamente como é que ele diminui com a temperatura. Tá? Aqui, só para você ver valores aqui. Isso aqui são os caras aí que são razoavelmente bem descritos pelo elétron livre. São os metais alcalinos aqui, né? Os caras da primeira coluna e os nobres aqui, cobre, prata e ouro, né? Essa é a energia de Fermi. Isso aí eu tirei do Kittel, essas energias de Fermi, né? Energias de Fermi aqui mostradas, que é o que você tem que colocar ali, né? A temperatura de Fermi é simplesmente a energia de Fermi dividida pela constante de Boltzmann. Enfim, é uma coisa inteiramente análoga. É uma temperatura da ordem de 10 a 4
10.000, né? 10.000 Kelvin é a temperatura de Fermi. E por que ele está falando de temperatura de Kelvin? Porque essa razão que aparece aqui, KT sobre EF, pode ser vista como sendo T sobre TF, T sobre a temperatura de Fermi, né? E as temperaturas de Fermi são tipicamente enormes comparadas com a temperatura ambiente, né? A temperatura ambiente é 300 Kelvin. A temperatura de Fermi é 60.000, ó, no caso aqui do ouro, é 60.000 Kelvin. Veja que 60.000 Kelvin não é a temperatura da barra de ouro, não. A temperatura da barra de ouro é a temperatura do laboratório, né? Esse TF é simplesmente um número lá que se usa para exprimir a energia de Fermi, não é uma temperatura de fato, né? O troço derrete muito antes de chegar nessa temperatura, tá? Inclusive, a temperatura de fusão está aqui mostrada aqui, né? Essa é a temperatura de fusão desses diversos materiais aí. E esse número que está aqui, né? Essa aproximação que está aqui é extremamente boa. Esse número que está aqui, né? É um número, está mostrado aqui nessa quinta coluna que está aqui, π2 sobre 12, está vendo ali? π2 sobre 12. Eu queria ver até que temperatura essa aproximação, até que... bom, essa descrição toda só funciona para esses metais aí, obviamente, até antes do bicho derreter, né? Então, a maior temperatura que você pode imaginar usar essa expressão aqui para o caso do lítio é 454, que depois disso ele virou um líquido, né? Então, quando você coloca aqui a essa temperatura, 454 Kelvin, coloca a energia de Fermi do bicho e faz a conta, você percebe que esse fatorzinho que está aqui é 10 a menos 4, é muito, muito menor do que 1, entendeu? Então, o ponto a comentar é isso aqui. Em todos os casos, o Mi difere da energia de Fermi menos que 0,07%. Esse fator que está aqui, que é o quanto o Mi desvia da energia de Fermi por conta da temperatura, quer dizer, o recuozinho, né, do Mi, a movimentação dele para a esquerda é absolutamente desprezível, é muito pequenininho mesmo nas temperaturas mais altas que esses metais aguentam, que são a temperatura de fusão deles, né? Entende? Então, é sempre uma aproximação a essa coisa que você não deve imaginar que o potencial químico anda assim uns 3 eletronvolts para a esquerda. Não, de jeito nenhum. Ele anda uma fraçãozinha da energia de Fermi para a esquerda, é praticamente imperceptível a movimentação do potencial químico, mas, de fato, ele existe e ele aparece, não dá para desprezar isso por conta do fato de que efeitos térmicos na energia são mensuráveis e essa variação aqui é importante na determinação, por exemplo, do calor específico, como a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mas esse ponto é essa noção, né, de que a energia de Fermi, o potencial químico fictício, ele é sempre muito, muito próximo da energia de Fermi dos metais, tá? Desses metais aqui, pelo menos, né? Tá? Ok. Agora sim, a energia de Fermi, a energia média do gás de Fermi, caminhando na direção na nossa primeira previsão experimental, que é o calor específico, né? Calor específico dá para medir. Energia média você não consegue medir, mas a variação de energia média você consegue. Então, antes de obter o calor específico, eu preciso calcular a energia média, né? Então, esse era o algoritmo que a gente usou no caso das vibrações, para calcular a energia média, né? Mas só que isso aqui era no ensemble canônico. A gente vai ter que adaptar essas coisas que estão aqui para o caso do ensemble gran canônico, que é o que a gente está fazendo, né? Para obter, a gente tem que obter a energia média no ensemble gran canônico. Os 3 primeiros passos aqui, ó, identificar os microestados, a gente já fez, né, com usar os números de ocupação, obter a expressão da energia, essa é a expressão da energia do microestado, e obter a função de partição, só que aqui agora é a grã função de partição. Isso tudo a gente já fez na aula passada. Agora só falta fazer esse último passo aqui, né? Derivar a grã função de partição de maneira a obter a energia média. Você vai mostrar na lista que a energia média do... Cacilda. Acho que isso aqui está errado. Bom, espero que esteja certo. Já não me lembro mais se eu calculei esse negócio aqui. A expressão da energia média em termos da derivada do logaritmo da função de partição se escreve dessa forma. É só uma derivada em relação a beta. Tá, ok? Isso aí, quando você deriva a derivada do logaritmo, né? Desculpe, de z em relação a beta. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, a mesma história lá que a gente já viu agora há pouco. E quando você deriva essa coisa aqui em relação a beta, aparece essa expressão que está aqui. Aparece a energia do microestado e o fator de ocupação de Fermi. Isso aqui é interpretado dessa forma que está aqui, que é uma interpretação inteiramente razoável. A energia média é a soma sobre todos os microestados, sobre os estados de uma partícula,
sobre todos os estados de uma partícula K sigma, a energia do estado e a ocupação média dele, né? Isso aí é o que você diria sem nem calcular nada. Essa coisa aí, né? Você poderia propor essa expressão que está aqui sem nem fazer esse passo, esses 3 passos que estão aqui, né? Então, isso é a expressão, isso é o que vai te fornecer a energia média. Isso aqui é a energia do estado K sigma e essa é a ocupação média dele, tá? Ok. Então, vamos calcular. A energia média, portanto, é isso aí. A gente, como sempre, né, nunca trabalha com soma sobre estados. A gente sempre tenta converter isso em termos de integral de energia, fazendo uso da densidade de estados, né? Então, está aqui a expressão da integral que a gente tem que fazer. É uma daquelas integrais que a expansão de Sommerfeld funciona muito bem. É uma função de energia e a distribuição de Fermi, que está aqui, né? O beta e o mi ali estão destacados, né? Eles são as propriedades ali do reservatório, e você vai descobrir essa energia. Se você fizer essa integral como está, você vai obter a energia como função de beta e de mi. Mas, obviamente, isso não serve, porque esse mi é fictício, né? O mi ele é uma ferramenta para fixar o n apenas, né? Então, bom, o g é isso aqui, né, que a gente já tinha comentado. Para essa integral que está aqui, é conveniente você expressar essa constante aqui dessa forma, e você vai ver na lista aqui sobre como que vai trabalhar um pouquinho aqui para mostrar que isso aqui é equivalente a essa expressão aqui, em termos do número de partículas. Você troca o volume pelo número de partículas, né? E troca esses H cortados, massa e não sei qual, por energia de ferro. E você vai ter que usar a expressão de mi de t obtida acima, né? Isso que eu estava falando, o mi que está aqui não é para ser suposto, é um mi fixado, não. O mi que está aqui é esse aqui, é isso aqui que você tem que usar, né? É isso aqui que você tem que usar, tá? Porque o mi de fato não existe, né? O mi é simplesmente um troço fictício ali, tá? Então você tem que ir no final da história obter esse mi aí. Você vai fazer isso na lista, vai fazer a expansão do Sommerfeld dessa coisa, aí vai aparecer o mi, aí vai apagar o mi, escrever aquela expressão da lista, vai arrumar ali a série, não sei o quê, e vai obter essa expressão. Essa é a maneira como a energia média do gás de Fermi varia com a temperatura, ok? Aí, aqui observe que eu vejo que não depende de mi, né? Você entendeu que essa operação aqui de trocar o mi por aquela expressão faz com que essa coisa só dependa da temperatura e do volume. O volume está escondido na energia de Fermi, né? A energia de Fermi é essa coisa que está aqui, olha lá, o volumezinho escondido ali. E o número de partículas aqui, o número de elétrons é supostamente fixo, né? Enfim, essa é a maneira como a energia varia com a temperatura. Como que a energia cresce com a temperatura, né? A energia do gás de Fermi. Agora, por que esse resultado? Esse foi o resultado daquele artigo de 1928 do Sommerfeld e causou impacto, marcou época, né? Esse resultado aí. Por que esse resultado marcou época? Porque o pessoal naquela época imaginava que os elétrons do metal podiam ser tratados classicamente, entendeu? A mecânica quântica estava começando, talvez até eles imaginassem que, bom, certamente sabiam, né, que os elétrons não podiam ser tratados como bolinhas que batendo ali nas paredes, podiam ter que tratar como função de onda e tal coisa. Mas o que não estava claro ainda era a consequência dramática da estatística de Fermi, do princípio de exclusão de Pauli, portanto, da estatística de Fermi. E foi isso que foi, digamos assim, destacado em 1926, né, com aquele artigo do Fermi. E 2 anos depois, o Sommerfeld aplicou a estatística de Fermi. Essencialmente, ele fez essa integral, né? O Sommerfeld fez essa integral que está aqui, obteve essa coisa que está aí. E aí obteve um resultado dramaticamente diferente do resultado clássico. Classicamente, se você tivesse N elétrons livres num volume V, a energia deles seria 3 meios de NKT. Isso seria a energia deles. Enquanto que você obteve isso. Essa é a maneira real como a energia depende. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? Tem inúmeras diferenças. Observe, a primeira é que a energia quântica não é nula em T igual a zero. Essa energia aqui, em T igual a zero, a energia média do gás clássico é zero. Todas as partículas estão paradas, né? É zero. O sistema quântico não é zero. Olha aqui a energia em T igual a zero, todos daqui para a direita, todo mundo é zero, né? Mas aí está a energia do sistema em T igual a zero. Primeira surpresa, né? Mas isso é meio que o pessoal sabia, né? Que a história da energia do ponto zero, né? Qualquer partícula quântica numa caixa, né? Tem aquela coisa de que ela não tem energia nula, né? Então, enfim, mas essa energia aqui é enorme, enorme, né? O N aqui é 10 a 23, né? E esse F aqui é 10 eletronvolts, né? Então essa energia aqui é gigante mesmo. A energia que existe em T igual a zero no gás de Fermi, né? É completamente diferente o comportamento de um gás ideal fermiônico e um gás ideal clássico. É absoluto e completamente diferente, né? O gás fermiônico é um formigueiro, tem formigas andando com velocidades altíssimas, né? Mesmo a T igual a zero.
Mesmo T igual a zero. Ao passo que o gás clássico, não. T igual a zero, está todo mundo dormindo. Lá no volume não tem energia cinética nenhuma. Olha a energia aqui, ó. Essa energia em T igual a zero. E quando aumenta a temperatura, ainda aumenta ainda mais. Né? Esse é o ponto. A energia quântica depende de V. Aqui não depende nada de V, tá vendo? Não tem V aqui escrito em lugar nenhum. Aqui aparece o V. Ele está escondido no EF. Aí você fica vendo, pô, e daí? Qual é a consequência da energia depender de V ou não depender de V? Tem uma consequência, assim. Se você lembra lá de termodinâmica, a maneira como a energia varia com V é a pressão, né? Lembra? dE igual a TdS menos PDV, né? Menos PDV. A maneira como a energia varia com volume é a expressão da pressão do negócio, a expressão da pressão do gás. Então, o gás de Fermi exerce pressão. Ele quer expandir, digamos assim, né? Ele quer expandir. Ele é contido, naturalmente, pela rede cristalina, né? Que é rígida e tal coisa, ele não expande. Mas ele tem a tendência a querer expandir. O gás clássico, não. O gás clássico confinado não exerce pressão nenhuma nas paredes do recipiente no qual ele está, a T igual a zero, naturalmente. Né? Ele não exerce pressão nenhuma a T igual a zero. O gás quântico exerce. Né? Pressão de ponto zero, né? Pressão do estado fundamental. O estado fundamental abaixa a energia quando você aumenta o volume, e isso é a expressão do fato de que é como se ele estivesse fazendo uma pressão nas paredes do recipiente. Entende? Ok. Classicamente, todas as partículas recebem energia térmica KT. Né? Quando você aumenta a energia térmica do sistema clássico, todas as partículas indistintamente ganham mais energia cinética. Quanticamente, de jeito nenhum. Apenas uma pequena fração em torno da energia de Fermi consegue receber KT por conta da distribuição de Fermi. Olha a diferença aqui. T igual a zero, a distribuição de Fermi e esse degrau. Numa temperatura finita, é esse degrau arredondado. Né? O que aconteceu? O que isso está exprimindo? Isso está exprimindo que essa turminha aqui, ó, essa turminha aqui entre o 9 e o 10, né? Uma fração dessa turminha aqui, né? Foi promovida por uma energia um pouquinho maior. Só esse grupelho aqui de elétrons, aqui, aqueles caras ali mais energéticos, é que ganham energia cinética. Essa turma aqui de baixo, ó, do pelotão aqui da traseira, aqui do ônibus, aqui, o pessoal com 3 eletronvolts de energia e tal coisa, a temperatura não tem efeito nenhum sobre eles. Eles não ganham mais energia. Eles ficam com a mesma energia que eles tinham, entende? Aqui não. Aqui a turma saiu daqui, ó, com energia, sei lá, 9,5 eletronvolts, né? Bom, isso aqui não é eletronvolt, né? Saiu com energia 9,5 e pulou um pouquinho para frente ali, entendeu? Só esses caretas aqui que ganham energia cinética, que ganham energia térmica, desculpe. Né? Essa que é o que faz com que o incremento da energia com a temperatura seja tão modesto, que isso está expresso ali naquela coisa ali. Isso aqui, azul, é o quanto a energia sobe quando a temperatura é alterada. Né? Por que isso aqui é modesto? Isso aqui é modesto porque isso aqui depende de KT ao quadrado sobre EF. Então, KT, que já é pequeno, né? KT, lembra, a temperatura ambiente é 25 milieletronvolts. Isso não apenas é pequeno já, mas ele está sendo multiplicado por um número que é incrivelmente pequeno, que é KT sobre EF. Entende? A fração KT sobre EF, que é igual a T sobre TF, né? T sobre a temperatura de Fermi, para temperaturas de laboratório, são números medíocremente pequenos, né? Muito pequenininho mesmo. Então, a energia, exatamente por conta dessa pequenez dos números de caras ali que consegue receber a energia térmica, o incremento de energia do gás de Fermi é muito modesto mesmo. Tá? Diferentemente do gás clássico, né? O gás clássico não, cresce bastante ali com a temperatura, todo mundo, né? Todos os Ne elétrons ali recebem KT, né? Aqui não. Aqui só é uma fração pequena. Na verdade, esse incremento aqui dessa maneira aqui pode ser entendido qualitativamente de uma maneira muito simples aqui. Olha o que está escrito aqui, a variação de energia do sistema, quando você aumenta a temperatura de 0 para T, por exemplo, né, envolve esse colchete aqui, o que é? Esse colchete aqui é o número de elétrons que vai ser afetado pela temperatura. O que está escrito aqui? Densidade de estados vezes KT. Porque são só esses caras aqui nessa faixa KT, em torno da energia de Fermi, que são afetados. Esse número aqui é o número desses caras. É o número de elétrons que é afetado, é esse colchete que está aqui. Né? Densidade de estados vezes a faixa de energia, no caso aí é KT, né? Esse é o número de elétrons que é afetado pelo aumento da temperatura. E isso é o quanto eles ganham de energia, KT. Né? No caso do gás clássico aqui, esse troço que está aqui, esse colchete é N, ou 3 meios de N, né? Todo mundo ganha o KT. No gás de Fermi, não. Só esses caretas aqui que ganham o KT. Entendeu? Agora, quando você exprime a densidade de estados
na energia de Fermi como dessa maneira, você vai ver na lista lá que dá para escrever isso dessa forma, você obtém essa expressão para o aumento da energia, 3 meios de NE KT quadrado sobre F. Se você compara isso com aquela coisa azul ali, você vê que você quase acertou na cabeça, né? Só o 3 meios ali que você errou, que na verdade é π2 sobre 4. Só um fatorzinho numérico, né? Mas a dependência ali você entende, entendeu? Ok, essa aproximação aqui, você vê que isso aqui é uma série, né? Você poderia ficar preocupado, pô, mas será que eu tenho que continuar essa série aqui? Não, essa série converge incrivelmente rápido, né? A aproximação até kT quadrado, ela é excelente, até mesmo a temperatura de fusão. Então, durante toda a temperatura em que os metais existem, né? Essa aproximação é muito boa. Você não precisa ir além da aproximação quadrática, e na prática ninguém vai até além da aproximação quadrática, né? Isso aqui. Na verdade, devia até ter apagado aqueles pontinhos ali, porque isso aqui é tudo que todo mundo usa, né? É mais do que bom essa expressão que está aqui. Nesse colchete que está aqui, esse número que está aqui é muito menor do que 1, indicando que a expansão perturbativa aí já está praticamente convergida, tá certo? Então é isso, esse é o negócio. O gás de Fermi, esse foi o resultado incrível do Sommerfeld lá de 1928. O gás de Fermi, ele aumenta a energia dele muito, mas muito medíocremente com a temperatura. Ele é completamente diferente do gás de Fermi, do gás clássico, né, a esse respeito. E é isso que eventualmente que acaba explicando o calor específico ser tão modesto. Então, o calor específico do gás de Fermi agora é só derivar a energia. O calor específico vibracional dos sólidos a gente já discutiu, né? Esse slide aí tirado de alguma dessas aulas aí do que a gente estava estudando, vibrações, né? A gente chegou a ter o calor específico, ele tinha aquele comportamento, você lembra? A temperaturas muito baixas, ele ia com T ao cubo. E a temperaturas muito altas, ele tendia a 3 vezes o número de átomos vezes K, que era a lei do Dulong-Petit, né? Não sei se você lembra a pinta do negócio, né? Ele dava origem a uma... Cadê eu? Aqui. Dava origem a um negócio assim, né? O calor específico, e como função da temperatura, o C, vibracional, né? Ele crescia aqui T ao quadrado, depois fazia assim. E essa coisa que está aqui era 3 NA. Isso aqui é a lei do Dulong-Petit. E essa coisa que está aqui ia com T ao cubo, dessa forma que está aqui, né? Esse é o negócio. O calor específico do gás de Fermi está aqui agora. Essa é a expressão ali, ó, essa expressão que a gente acabou de obter, né? Agora é só derivar essa coisa que está aí em relação à temperatura para você obter o calor específico, eletrônico agora, né? Então, dá isso aqui, essa expressão do calor específico eletrônico. Lembra que calor específico, esse parênteses aqui é adimensional, né? Energia sobre energia. Esse calor específico é sempre proporcional à quantidade de matéria, no caso aqui, o número de elétrons, né? E a unidade dele é a constante de Boltzmann. Então, tá aí. Aí a próxima pergunta é: como é que isso aí se compara com o calor específico vibracional? A gente agora tem a expressão dos dois, né? A que temperatura esse calor específico aqui, veja que ele varia com a temperatura, né? Ele cresce com a temperatura. Mas a que temperatura essa coisa aqui vai coincidir com o calor específico vibracional? Então, o cálculo está aqui. Essa coisa que está aqui é o calor específico eletrônico. E eu estou igualando com a expressão do calor específico vibracional, não a expressão completa, né? Mas a expressão válida a baixas temperaturas, porque os dois coincidem a baixas temperaturas mesmo. Você não precisa usar a expressão completa do calor específico vibracional, porque eles cruzam em uma temperatura onde vale muito bem a aproximação T ao cubo. Tá? Bom, aí é só igualar isso aqui, né? Essas constantes aqui são extremamente desagradáveis, né? Então sempre vale a pena a gente tentar enxugar ao máximo essas coisas que estão aí, introduzindo parâmetros que têm tabelados, por exemplo, a temperatura de Debye, né? Temperatura de Debye é essa expressão que está aqui, aí fica bem mais bonitinha, essas expressões ficam escritas assim, né? KT sobre F eu escrevi como T sobre TF, né? E essa coisa aqui horrorosa aqui eu escrevi como T sobre a temperatura de Debye do material ao cubo, né? 9 N átomos K, né? Bom, no caso de metais alcalinos e metais nobres, a valência é 1, né? Isso implica que você tem um elétron por átomo, né? Então, no caso de metais alcalinos e nobres, onde supostamente essas coisas que a gente está discutindo funcionam, né? Então esse Ne seria igual ao N atômico, né? Então, a gente encontra que a temperatura no qual isso seria igual a isso é dada por essa expressão que está aqui, em termos apenas da temperatura de Debye do metal e da temperatura de Fermi do metal. E a gente pode saber se isso aqui é grande ou pequeno e tal, quanto que vale isso. Está aqui a tabelinha. A tabelinha aqui para os nossos amigos aqui, né, os metais alcalinos e os nobres aqui.
Isso aqui é a temperatura de Fermi, já tinha mostrado isso, né? E isso aqui é a temperatura de Debye, eu tirei aí do Kittel também da página 216. Observe a vastíssima diferença das duas temperaturas, né? Temperatura de Debye é a temperatura onde mais ou menos a lei de Dulong-Petit começa a funcionar, as oscilações começam a virar clássicas, né? E a temperatura de Fermi é a temperatura associada à energia de Fermi, né? Isso aqui é 10 a 4, né? A temperatura incrivelmente maior do que a temperatura de Debye. E esse é o T estrela calculado usando essa formuleta que está aqui, né? Se bem que botei o D aqui e calculei essa coisa que está aqui. E aí o que chama atenção é que as temperaturas são muito pequenas. As temperaturas onde o calor específico vibracional coincide com o eletrônico são sempre temperaturas muito pequenas, o que leva a essa conclusão geral aqui. O calor específico dos sólidos é essencialmente vibracional, a não ser a temperaturas muito baixas. Quão baixas? Essas são as temperaturas típicas aqui. Abaixo dessas temperaturas, assim, que são uns 10 Kelvin, mais ou menos, aí é que o calor específico eletrônico começa a se destacar, né, e ser observável. Acima disso, quer dizer, a temperatura ambiente, por exemplo, o metal, o calor específico dele é único e exclusivamente vibracional. O elétron não faz nada, né? O calor específico dos elétrons é desprezível frente ao calor específico vibracional. A gente já tinha mostrado essa coisa aqui naquela ocasião que a gente estava estudando o calor específico vibracional, né? Isso aqui é para silicone, não, né? Silício e cobre, né? Isso aqui é uma maneira esdrúxula, né, que o cara está plotando. Isso aqui é o calor específico e isso aqui é a temperatura ao cubo, para destacar comportamentos lineares aqui, né? Isso aqui é calor específico, temperatura ao cubo. E o comportamento T ao cubo está destacado aqui, né? Mostrando que o silício, mesmo a temperaturas incrivelmente baixas, essa temperatura aqui é muito, muito baixa mesmo, né? O comportamento dele é puramente vibracional, né? O fato da dependência CT ao cubo é indicativo de que apenas o calor específico vibracional prevalece. Mas o silício não é nenhum desses caras aqui, né? O silício não é um cara que possa supostamente ser destacado, os elétrons livres dele sejam importantes, né? A gente está falando de metais, então essa coisa que está aqui é melhor comparada com isso aqui. Isso aqui é cobre, né? E aí aqui você vê que há um desvio aqui, tá vendo aqui? Até ele comenta aqui, ó, desvia do comportamento do modelo de Debye a baixas temperaturas, aonde o calor específico eletrônico contribui. Essa temperatura aqui, onde mais ou menos ali no olho, né, onde os dois começam o calor específico vibracional, que deveria continuar ao longo dessa linha preta, se desvia, porque começa a aparecer o comportamento linear na temperatura do calor específico eletrônico, que é mais ou menos em 10 Kelvin. E o nosso cálculo ali era mais ou menos isso, 16,5 Kelvin. É a temperatura onde os dois começam a prevalecer. Então, de novo, o cobre daqui para lá, o calor específico é puramente vibracional, e daqui para cá ele é fundamentalmente eletrônico. Entendeu? Essa que é a jogada. E materiais que nem têm elétrons livres, aí ele é puramente vibracional mesmo. Tá? Que nem o silício, né? Onde os elétrons não são livres, né? Então eles simplesmente não contribuem mesmo para o calor específico. Aí o troço é puramente vibracional. Se você faz um experimento de calor específico num cristal, a temperatura ambiente, muito provavelmente você só está medindo calor específico vibracional. Ok? Então tá bom. Caramba, coisa que acabou aqui, ó, em menos de uma hora, incrível. Então, em equilíbrio, as mensagens dessa aula de hoje aí. Em equilíbrio térmico, a temperatura T, o gás de Fermi tem elétrons numa faixa KT abaixo da energia de Fermi, promovidos, entre aspas, para uma faixa KT acima da energia de Fermi. Isso é uma descrição numa frase do que é a distribuição de Fermi, né? Aquele arredondamentozinho tira alguns elétrons à esquerda da energia de Fermi ou do potencial químico, né? Que são praticamente sinônimos, e manda um pouquinho para a direita. É isso que a distribuição de Fermi faz. O potencial químico fictício tem uma modestíssima variação com a temperatura, né? Ele diminui um pouquinho em relação à energia de Fermi, que é o valor dele em T igual a zero, mas diminui muito pouco. Esse fator aqui é da ordem de 10 a menos 4, tá? Essa coisa que está aqui. Né? E por conta da modestíssima fração dos elétrons afetados pela temperatura, em virtude dessa coisa que foi comentada aqui no ponto, nessa primeira observação, a energia média aumenta muito pouco com a temperatura. Esse foi o resultado do Sommerfeld que chamou a atenção. E, portanto, o calor específico eletrônico é ridiculamente pequeno. E essa é a expressão da energia como função da temperatura, que tem esse resultado surpreendente em 1928, né? Que o gás de Fermi tem energia
cinética mesmo a temperatura zero, né? E a energia cinética deles aumenta ridiculamente lentamente com a temperatura, de maneira quadrática. Está aqui, o que leva à dependência linear do calor específico eletrônico. Ok? Então era isso por hoje. Certo? Alô? Estão aí?